Fala galera, sou Alan, investidor personal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as oportunidades que de repente apareceram com o aumento da taxa básica de juros, da taxa Selic. Como todos sabem, o Banco Central elevou a taxa de juros em 0,25% e isso criou um novo cenário no Brasil para poder investir. Mas antes de mais nada, não deixe de se inscrever no meu canal, curta esse vídeo e deixe nos comentários aonde você pretende investir com a taxa de juros subindo no país. Bom galera, tem um bom tempo que eu não faço um vídeo aqui mais novo para vocês no YouTube. A barba até cresceu mais, mas não poderia deixar de falar sobre as oportunidades que de repente podem aparecer com a taxa de juros elevada no país. E aí eu vou trazer um cenário para você de uma matéria que eu li, que dizia o seguinte: e se a taxa de juros chegasse a 12% em 2025? Taxa básica de juros. Quais setores beneficiariam? Quais ações de repente poderia investir? Quais ações que a gente deveria correr? Vou botar a matéria para vocês darem uma olhada e tirem suas conclusões. Com base nessa matéria, eu trouxe algumas informações para vocês e eu vou listar agora para vocês algumas delas. Segundo a matéria, empresas que fazem parte do índice Bovespa podem ter lucro de 2,5% abaixo em 2025, caso os juros subam de acordo com os analistas. E aí, quais seriam as empresas mais afetadas? Nesse sentido, essa matéria trouxe para a gente o que o Santander, a casa de análise do Santander, disse em relação ao possível aumento de juros no ano que vem também e o impacto na Bolsa Brasileira. Considerando o pior cenário, segundo a matéria, com a alta de juros chegando a 12% ao ano, quais seriam os vencedores e quais seriam os perdedores da Bolsa Brasileira? Resumindo aqui para vocês, de forma geral, as empresas que têm maiores índices da Bolsa Brasileira, da B3, poderiam ver uma queda de 2,5%. Quais são elas? Eu lembro aqui de cara de duas, Vale e Petrobras, duas empresas que são muito expostas a commodities. Os setores não envolvidos com commodities, como os setores financeiros e indústria, seriam os mais beneficiados, segundo os analistas. E essa matemática é até simples: se você tem uma taxa de juros maior, os juros também favorecem o lucro recorrente dos bancos. Obviamente, também a gente corre o risco de inadimplência. Com juros altos, de repente uma economia que não seja muito sustentável, faz com que as pessoas também corram o risco de não pagar os seus empréstimos, por exemplo. Nesse sentido que eu falei para vocês, os bancos e as indústrias de celulose seriam as mais beneficiadas, com alta de 2,8% e 5,3%, respectivamente. Do outro lado da ponta, as mais prejudicadas seriam as empresas de transportes e educação, que teriam as maiores perdas, que estariam em torno de 15,7% e 13,9%, respectivamente. Isso é por conta das dívidas atreladas ao Selic, né? Esse cenário é péssimo para as empresas que têm dívidas atreladas à taxa base de juros. E não é muito diferente, a matéria não trouxe isso aqui, mas eu estou relacionando também aos fundos imobiliários. Isso aí é uma análise minha aqui, tá? Não sou nenhum analista, mas é um pensamento meu, melhor dizendo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação, mas é um pensamento meu. Observem, eu venho falando isso há um bom tempo, que com o aumento da taxa de juros, os fundos imobiliários dariam oportunidade para que a gente pudesse investir. Entretanto, você percebe que os fundos imobiliários de papéis, que antigamente, com o cenário no início do ano, eram aqueles fundos que de repente teriam algum problema em relação à desvalorização de cota, eles aumentaram suas cotas. E os fundos de tijolos, que no início do ano, com a tendência de queda da Selic, se valorizariam, estão perdendo o seu valor de cota. Isso é normal. Acredito que com o tempo, com a taxa de juros voltando a cair, esses fundos possam se valorizarem novamente. Só um paralelo aqui em relação aos investimentos de renda variável. E aí a matéria trouxe uma pergunta: quais fatores poderiam fazer com que essa taxa hoje, que a gente está em 10,75%, chegasse a 12% ao ano? E aí a gente já está cansado de falar, pelo menos aqui no meu canal eu falo, e vocês provavelmente estão vendo também em outros canais, que o pior cenário para o Brasil hoje, para os juros aumentar, seria o quê? Os juros norte-americanos não cair, a economia lá acelerar e os juros não cair, por conta deles quererem segurar a inflação. Mas isso veio uma notícia positiva, que juntamente na reunião da super quarta, o Jerome Powell abaixou os juros norte-americanos. Isso foi favorável, não só para o Brasil, mas para todo mundo, que vislumbrasse uma queda na taxa de juros. E aí entra num ponto principal aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente teve essa elevação da taxa de juros por conta do nosso cenário interno, nosso cenário doméstico, com dificuldade de controlar a inflação, de manter a inflação na sua meta. Lembrando que a nossa meta é 3%, não é 4,5%. 4,5% é a banda aceitável da inflação.
A gente está bem próximo ali. Então, houve esse aumento da taxa de juros com a preocupação do aumento da inflação e, acima de tudo, com a política fiscal do país, que a gente vem tanto tempo falando aqui, não só aqui, como em outros meios de comunicação, que o governo tem que controlar seus gastos. E com base nisso, a gente teve a ata do Copom semana passada. E na ata ficou bem claro. A ata é a comunicação que o Copom, que o comitê, faz para o mercado e para o governo em relação à economia brasileira. A preocupação com a inflação foi uma delas e a política fiscal também foi outra preocupação do comitê. Principalmente porque a gente, em leitura da ata, a gente percebe que existe uma falta de credibilidade com o governo atual nesse momento em relação a conseguir alcançar a meta fiscal. A meta que foi prometida ano retrasado não foi alcançada, a meta que foi prometida esse ano e provavelmente também não vai ser alcançada. E isso está dificultando para que o comitê consiga baixar mais a taxa de juros. A projeção é que esse ano, no final do ano, a gente chegaria com uma taxa Selic a 9,5%. E infelizmente isso não vai acontecer. Muito pelo contrário, a gente teve uma taxa Selic tendo um repique, tendo um aumento. E isso vai prejudicar a nossa economia, não há dúvidas. E aí eu entro num outro ponto. A gente tem um cenário mundial, aí, geopolítico, né? Um cenário na qual a gente está tendo guerras aí no Oriente Médio, a escalada do conflito não para de aumentar e isso também traz algumas preocupações para a economia mundial. Isso a gente deve ter cautela, porque nossa economia tem que estar fortalecida para poder passar por alguns momentos de turbulência no mundo. Mas beleza, Alan, e aí? O que eu tenho a ver com isso tudo que você falou? Aonde que eu tenho que botar meu dinheiro? Aonde que de repente você está botando o seu dinheiro? Primeiro, não é nenhuma recomendação, mas com base nisso tudo que eu falei, com base em tudo que eu tenho visto até agora com o movimento do mercado, eu vejo uma grande oportunidade em fundos imobiliários. Estão cada vez mais descontados, estão em quedas. Se vocês olharem os fundos imobiliários, vocês estão vendo que o IFIX vem caindo. Ao longo de um mês, se eu não me engano, na gravação desse vídeo, ele estava caindo a cerca de mais de 3%, que para o índice IFIX é bastante coisa. E você vê os fundos de tijolos, tipo shopping, galpões logísticos, dando oportunidade de compra. Esse é um ponto. E a renda fixa, Alan? Bom, falo para vocês, é um momento também que você pode olhar para a renda fixa para diversificar seu patrimônio. Na minha visão, tá? Na minha opinião, eu, Alan, estou olhando para a renda fixa e estou olhando para os fundos imobiliários. É onde eu quero me posicionar para daqui a 2, 3 anos, de repente, colher os frutos desse investimento que eu estou fazendo hoje. Não tem jeito, você tem que olhar para frente. Você olha para trás, analisa o mercado, como ele se movimenta, aprende com ele no passado, e aí quando você vê essas oportunidades como eu estou vendo hoje, e com base no que já fiz no passado, eu penso que é a hora de você parar, pensar, analisar sua carteira de investimento se você já investe. Se você não investe, procurar entender um pouco mais o mercado, estudar um pouco mais e buscar essas oportunidades na renda fixa e nos fundos imobiliários. É o que eu faço. Não é nenhuma recomendação, mas todos nós podemos ter a capacidade de investir e tentar melhorar a nossa vida. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo curto, resumindo aí sobre a taxa Selic que teve seu aumento. Sabia que vocês estavam com falta dos meus vídeos, só vendo short aí, não aguentava mais ver meus shorts. Então tá aí um vídeo para vocês e deixa nos comentários aonde você pretende investir com a taxa de juros aumentando no país. Um grande abraço a todos, se inscrevam no meu canal e fiquem com Deus.